sino aprovechar el agua de la lluvia para reutilizarla. Bien. En fin, consideramos que se necesita generar un polo de desarrollo económico para que se invierta pues, en estas zonas donde viven los trabajadores y también desarrollar un esquema de diversidad de la centralidad, como es construir el polo oriente de la cultura, el salud, etcétera. Bueno, estas son algunas de las propuestas y de los retos que vemos que tenemos que trabajar mucho. Gracias. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'intervention de Clara, c'est la construction de son intervention, hein. Beaucoup de problèmes, des problèmes qu'on partage finalement, qui sont des problèmes que nous avons en commun sur l'accès aux droits, les services publics, l'eau. Je ne reviens pas sur d'autres questions qui ont été abordées, mais cette volonté de parler des solutions, cette volonté de situer dans les perspectives, dans comment on peut avancer. Et je crois que c'est très important et c'est ce qui a évolué dans notre réseau, je crois, le plus. C'est de ne pas rester simplement sur des constats, de ne pas être là simplement à se plaindre, de ne pas être là les bras ballants, mais d'être dans une dynamique de construction de réponses. Et vous voyez qu'elles sont posées un petit peu à tous les niveaux, au niveau institutionnel, des revendications au niveau institutionnel, au niveau de la forme du gouvernement, qu'elle qualifie de gouvernement populaire, mais avec démocratie participative, avec un budget construit avec les habitants, avec des dimensions culturelles, bref, beaucoup de choses qui montrent que, bien entendu, la construction de notre réseau, ce n'est pas des gens qui sont là pour geindre, pour se plaindre, mais s'appuie sur les capacités de la banlieue, sur toutes les richesses dont elle a parlé, puisque finalement, il y a beaucoup de pauvres dans nos périphéries, mais beaucoup de pauvres qui sont les créateurs de richesses, qui sont les créateurs de la ville. Et donc, beaucoup d'inventivité pour essayer d'avancer. Et je crois que c'est un peu la façon dont nous travaillons aujourd'hui. Alors, dans ce cadre-là, Jairo, tu as 2 titres. Tu es maire d'une ville de banlieue, mais tu es aussi président d'une assemblée qui s'appelle Grand Porto Alegre, et donc qui a été construite dans la suite un petit peu du FALP, ou du moins qui s'est irrigué des idées du FALP. Alors, je pense que tu pourrais nous apporter des éléments sur comment ça s'est monté, comment c'est construit, comment c'est toi le maire d'une ville de périphérie qui en est président et pas le maire de la grande ville Porto Alegre. Et puis peut-être qu'après, je te poserai quelques questions sur le prochain rendez-vous à Canoas, sur le 3e FALP, comment on l'organise et comment on essaie de le rendre le plus attractif possible, et surtout dans cette idée de construction de perspective. À toi, Jairo. Boa tarde a todos. Queria saudar minha querida amiga Clara. Clara que nossa alcaldesa, foi prefeita de Iztapalapa. Eu tive o prazer de visitar o trabalho da Clara e realmente o dinamismo, a força e a participação popular são marcas muito importantes que ela deixou na sua gestão. Queria também saudar aqui o Antônio Santa Coloma, e bebemos também da experiência da região também de Barcelona. Saudar aqui o Moça. Nós lançamos, Moça, em Pequini, a proposta do 3º FALP, e foi, né, Gerard, lá que em 2010, em 2011, né, 2011, quando foi o Fórum Social de Dakar, foi em Pequini que nós lançamos aqui o 3º FALP. E especialmente o Gerard, que, né, representa aqui não só a força de Nanterre, a experiência, o vigor de Nanterre, mas também ele, com seu entusiasmo e a sua energia, preside esse conselho da CGLU, que trata sobre as cidades de periferia. Então, esse é o dinamismo do Gerard, a sua vontade, né, o seu coração, a sua paixão por esse tema tem sido muito importante. Nós colaboramos também nessa comissão e é muito importante esse trabalho. Eu queria trazer aqui uma reflexão
sobre a experiência do Conselho Deliberativo Metropolitano, da região metropolitana de Porto Alegre, e eu queria começar com um pensamento do grande escritor Ítalo Calvino. Pode passar, por gentileza? O Ítalo Calvino fala sobre cidades. Pode passar, por gentileza? Sim, ou posso aqui? Aqui. Oh, ok. Obrigado. Merci. Essa é uma frase, um pensamento de Ítalo Calvino. Ele diz que não faz sentido, né, nós dividirmos as cidades entre felizes e infelizes. Mas faz sentido, sim, a gente dividir as cidades entre aquelas que continuam ao longo dos anos e das mutações a dar forma aos nossos desejos, ou aquelas em que os desejos conseguem cancelar a cidade ou são por essa cancelados. Quer dizer, que tipo de cidade nós queremos? Uma cidade que cancela os nossos desejos, impede que os nossos sonhos, os nossos desejos se realizem? Ou cidades onde os desejos cancelam a própria cidade? Desejos egoístas, desejos, tá, muitas vezes de exclusão, que apartam as pessoas. Esta cidade nós não queremos, uma cidade que cancela os sonhos ou cancela os desejos, ou uma cidade onde os desejos hegemônicos cancelam a própria cidade, não é a cidade que nós queremos. Nós queremos uma cidade que dê forma aos nossos desejos, aos nossos sonhos, né? À nossa esperança. Então é esse tipo de cidade que nós queremos. Eu, pela manhã, não vou repetir aqui, eu falei sobre esses três temas, né? Falei sobre a fragmentação, a fluidez e a fugacidade. Eu penso que essas são três características, né, do nosso tempo. Características que impactam na cidade, né? A fragmentação, nós vivemos hoje o individualismo, nós vivemos, né, o narcisismo exacerbado e, obviamente, isso impacta na cidade, porque nós temos também um processo, né, de privatização da cidade. Esse individualismo repercute também na cidade. De outro lado, a fluidez, né, a volatilidade, nós temos hoje um processo de acumulação. De outro, a fugacidade, quer dizer, nós não temos hoje, né, muitas vezes, né, esta noção do passado, que é muito importante, a história, as experiências, os erros, e perdemos com isso também a dimensão do futuro, né? A fugacidade nos dá esse presente eterno. Isso eu refleti hoje pela manhã e queria apenas partir disso para, né, refletir que isso impacta na cidade, né? Isso está hoje refletido na cidade, mas a cidade é o ponto de partida, a cidade que nós queremos, essa cidade que dá forma aos nossos desejos, é esta cidade que nós queremos, né, para enfrentar também esses três características perversas. E de que forma, né? Exatamente a partir disso, quer dizer, nós vamos enfrentar a fragmentação com a participação e a cidadania, na medida que as pessoas rompem, né, a sua individualidade, elas rompem a sua fragmentação, elas rompem muitas vezes o seu egoísmo e reconhecem, portanto, o coletivo, o interesse coletivo, partilham dos limites, né? A participação e a cidadania é fundamental hoje, né, para romper a própria fragmentação. De outro lado, o espaço público é a identidade. Quer dizer, a ideia do espaço público, o espaço de todos, não a cidade privatizada, não a cidade de poucos, mas essa cidade que tem identidade, a identidade cultural, a nossa identidade como periferia. Isso é essencial, porque a identidade cultural, a identidade que nós temos com o espaço, que são as âncoras que nós vamos, né, lançar para enfrentar hoje essa volatilidade, esta fluidez, né, essa desconstrução permanente das estruturas que foram erigidas na modernidade. E que na pós-modernidade, ou modernidade líquida, enfim, qual seja o nome que seja dado, é exatamente, né, são essas âncoras que vão nos permitir enfrentar esse tema, né, da característica da fluidez. Então, a cidade nos permite isso. E, por fim, o passado e o futuro, porque é na cidade que está o passado, a nossa história, mas também está a capacidade de construção do futuro. Se isso é real, isso nós colocamos pela manhã, também falamos, né, que é possível nas cidades, mas há emergência hoje
de um novo sujeito, né, que são as regiões metropolitanas. Isso é algo que nós temos que ter muito presente, quer dizer, é um sujeito novo. E eu queria só lembrar aqui alguns dados, né, que hoje, entre as 100 maiores metrópoles do mundo, 68 dessas, né, estão entre países emergentes ou em desenvolvimento. 27 delas estão no BRIC, né, no Brasil, Rússia, Índia e China. 16 estão, Clara, na América Latina e 8 no Brasil, só para que a gente possa ter uma referência da emergência, portanto, né, das metrópoles, o seu papel, e especialmente, né, em países periféricos, onde, né, os nossos desafios são ainda maiores, né, como foi mencionado aqui, seja a experiência da África com Pequim, ou mesmo a experiência, né, de Iztapalapa, no México, ou mesmo a experiência de várias cidades brasileiras, né, e outros também de outros países. Então, portanto, há emergência, sim, da metrópole, mas nós temos que pensar sempre e refletir que metrópole nós queremos, né? Nós defendemos dentro do FAUP, Gerard, o conceito, né, de que ela tem que ser uma metrópole solidária, né? Quer dizer, os problemas, eles não são mais municipais, né? Eles são metropolitanos. Quer dizer, há temas hoje que transcendem as nossas fronteiras, né? E muitas vezes nós vivemos em cidades conurbadas, né, onde é a divisão de uma cidade para outra, né? O segundo desejo que nós temos, né, é que as nossas cidades possam materializar a democracia, né? Sejam, portanto, as regiões metropolitanas, né, democráticas. E isso é fundamental para que haja convergência de ações, convergência, né, de prioridades e também o partilhamento de recursos, né? Então, essa questão da democracia é essencial. E, por fim, o tema da sustentabilidade, né? Nós já vivemos, né, os limites da água, que foi falado com muita propriedade, né? Tanto a situação do México como a situação do Senegal, mas esse é um problema hoje em vários países, né, em várias realidades. A questão, né, da sustentabilidade, ela dialoga, né, com o tema, né, dos recursos que são finitos e, portanto, né, nós temos que buscar esse compartilhamento para soluções, né, e a metrópole que nós desejamos é uma metrópole que seja solidária, democrática e seja, né, sustentável. Bom, eu queria apenas referir, né, aqui 3 temas que me parece que expressam essa capacidade ou necessidade de nós, né, construirmos essa metrópole solidária e inclusiva, democrática e sustentável. O tema do meio ambiente, por exemplo, né, foi falado aqui com propriedade, né? O tema da mobilidade, né, nós hoje pagamos um preço alto na periferia, né, em cima da questão da mobilidade, do deslocamento. Muitas vezes um trabalhador leva 2, 3, 4 horas, né, para se deslocar da sua cidade na periferia até o seu local de trabalho, né? Isso se vê em várias regiões, dependente das nossas realidades, né? Isso é um tema comum. E também o tema da segurança, né, que é um tema que, inclusive, será objeto um seminário, né, que acontecerá, né, aqui, né, debatendo o tema, né, da segurança. Então, essas são 3 questões exemplares, né, que mostram a necessidade de construção de soluções que não fique apenas na nossa, né, no âmbito da nossa cidade. Então, buscar soluções de governança. Eu vou mostrar uma solução que nós construímos na região metropolitana de Porto Alegre. A região metropolitana Porto Alegre, essa cor mais forte, né? A região metropolitana, esse conjunto, são 32 cidades. Hoje, ela contempla 4 milhões de habitantes, a região metropolitana de Porto Alegre. Ela tem em torno de 40% da população do estado. Ela tem um pouco mais de 1/3 do PIB do estado, da economia do estado. Então, ela é uma região, né, que tem um conjunto de problemas, né, de infraestrutura, problemas efetivos, né, mas que exigem, né, uma nova governança para buscar a solução. Apenas alguns dados, né, para a gente contextualizar a região metropolitana de Porto Alegre. É a 4ª região do Brasil, né, é a maior do sul do nosso país, e é a 10ª região na América Latina e a 72ª no mundo. Então, apenas para contextualizar o que significa, né, esta região. Nós
o primeiro passo foi dado na constituição de uma governança interna, a exemplo da Pleno Comune, né, aqui na região de Saint-Denis, e também da área metropolitana de Barcelona. Né, nós nos inspiramos nessas duas experiências e constituímos um consórcio metropolitano, que é uma estrutura das cidades para compartilhar algumas ações. Porque nós sabemos, né, que essas ações, nós não podemos mais fazer de forma isolada. Né? Este é o ato de criação com o nosso governador, né, Tarso Genro foi prefeito de Porto Alegre. Foi o momento que nós criamos, portanto, o consórcio metropolitano. Este consórcio hoje trabalha, né, na qualificação da saúde, né, um tema que existe também uma ação conjunta, os resíduos sólidos, que é um problema comum, turismo, né, também um desafio, né, como oportunidade, o tema da mobilidade e o tema da segurança. Hoje, efetivamente, o consórcio já está com ações efetivas na área da saúde, na aquisição de medicamentos, na área da segurança, né, e também na área da mobilidade. Esses são 3 temas que nós estamos já tratando e que são ações concretas, efetivas desse desenho, ou seja, é uma organização das cidades. E a partir desta organização das cidades, nós constituímos uma agenda metropolitana, uma proposta que nós levamos aos candidatos ao governador, e com a vitória do governador Tarso Genro, ele venceu no primeiro turno em 2010 as eleições para o governo do estado, e ele assumiu um compromisso de materializar esta governança metropolitana. E nós, então, a partir de 6 meses de discussão, criamos, né, uma proposta que foi enviada para a Assembleia Legislativa, foi aprovada através de uma lei complementar à Constituição, e aqui é o ato, né, com o governador Tarso Genro, de envio à Assembleia. Esta lei foi sancionada e agora, em março deste ano, foi criado este Conselho Deliberativo Metropolitano. Este conselho, ele tem, né, os 32 prefeitos e prefeitas da região metropolitana, ele tem 7 representantes, né, do governo estadual, que interage, portanto, com as prefeituras, mas tem também 6 representantes da sociedade civil. Eu acho que isso é essencial, não é apenas, né, o poder local, o poder, né, o governo estadual, mas também a sociedade civil que participa, colabora, interage. Né? Há uma espécie de diretoria executiva, né, que é composta por 5 prefeitos, 5 representantes do governo estadual e mais 3 representantes da sociedade que fazem o dia a dia, né, a interação, o diálogo cotidiano, e também né, o andamento daquelas propostas que são definidas, né, pelo Conselho. O Conselho é presidido pelo governador e a diretoria executiva, Gerard, é dirigida, né, por um prefeito. Eu estou na presidência até 2014 desta diretoria executiva. Só para forma sintética, então, mostrar a estrutura, nós criamos esse conselho, né, que obviamente se reúne de forma ordinária 2 vezes ao ano. Há uma diretoria executiva que se reúne de forma ordinária, né, 2 vezes, uma vez a cada mês. E há um gabinete de governança metropolitana, que é um braço operacional que foi constituído, né, dentro do governo do estado, para que aquilo que foi discutido dentro da diretoria executiva, ela possa se transformar em realidade, porque senão também nós ficamos apenas um fórum diletante. Não é este o sentido. Nós não queremos que seja apenas um fórum de debates. Isso não é suficiente hoje. Nós temos que ter uma capacidade de gerar soluções. E por isso há esse gabinete de governança, um braço operacional, que está vinculado a este órgão chamado Metroplan, que faz, então, o trabalho na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui é apenas uma ideia, né? São reuniões de trabalho dessa diretoria executiva e, né, esses são os temas que nós hoje estamos discutindo. São temas essenciais, o tema da mobilidade urbana, né? Nós estamos discutindo soluções para a região. Temos já propostas de, né, criação de um anel viário metropolitano, que é muito importante. Também um tema na mobilidade de integração dos sistemas, né, de um bilhete único que permita a mobilidade do trabalhador, né, especialmente, né, na região. A constituição de um fundo de desenvolvimento metropolitano,
né, que nós nos baseamos bastante na área metropolitana de Barcelona, e um plano estratégico para a região. Isso já está em curso, são 4 questões que estão sendo trabalhadas e que foram, né, referendadas na última reunião que nós realizamos agora há poucos dias, em 21 de novembro, na reunião presidida pelo governador, com a presença de todos os prefeitos, inclusive prefeitos. Nós tivemos eleição agora em início de outubro, e nesta reunião, os mandatos se encerram agora 31 de dezembro, e a partir do dia 1º de janeiro começa um novo mandato. E nessa reunião participaram tanto os novos prefeitos, como também os prefeitos, né, que estão encerrando o mandato. O prefeito Serginho, por exemplo, que esteve ontem, que é o prefeito de Alvorada, participou desta reunião já, né, também para interação com os prefeitos que irão assumir. Eu penso que essa que é uma estrutura, né, que ainda está em formação, mas ela busca responder, né, a esses desafios, né, que nós temos, né, a busca de uma governança metropolitana, a busca de soluções comuns. Eu quero, por fim, só reforçar o pedido do Gerard, né, de que a participação de todos, né, no nosso FAUP, o nosso terceiro FAUP. Eu queria ressaltar os temas, né, que nós vamos estar discutindo. Eu queria que levasse ao prefeito de Pequini, né, o nosso compromisso, né, Gerard, de incluir o tema da água. Nós vamos ter 6 temas, portanto, de debates. É o tema da identidade, a multipolaridade, né? Nós sabemos que hoje este é um tema também central, a questão cultural, as identidades, a capacidade de nós buscarmos, né, polos, não mais aquele único, né, a visão centralizadora. O segundo elemento de debate é a questão da governança, né, novas formas de governança, e da participação popular, a questão da democracia participativa. O terceiro tema é a questão da globalização e a metropolização, ou seja, a metropolização como um fenômeno que está aí, como, né, se relaciona hoje com a questão da globalização e como nós interferimos, né, nessa discussão. O tema da sustentabilidade, né, o tema do bem comum e do bem viver, né, que também são desafios, né, que estão colocados, e, por fim, o direito à água, que é uma questão central também para todos nós, né, que foi mostrado aqui com muita clareza. Então, esses são temas que estarão, né, em mesas temáticas, estarão sendo discutidas. Nós vamos fazer também um diálogo entre as metrópoles e as cidades de periferia. Eu acho que esse diálogo é central. Nós não podemos ter uma polarização. Aqui, por exemplo, neste encontro que nós realizamos, né, neste conselho, o prefeito de Porto Alegre tem participação ativa, porque nós não podemos pensar a região metropolitana sem interagir. Não podemos ter uma visão da região metropolitana de Porto Alegre, apenas de Porto Alegre, mas também não podemos ter uma visão da região metropolitana sem Porto Alegre. E esse diálogo e essa ação comum, ela tem que partir também de um diálogo positivo, onde nós, né, somamos as nossas energias para ter uma nova visão, que não é mais a visão, né, centralizadora, mas é uma visão policêntrica, onde, né, cada vez mais a periferia tem também o seu protagonismo, tem o seu valor, tem a sua contribuição. Eu penso que é um grande desafio que nós temos, né, neste fórum, o desafio de mobilização, de convocarmos as cidades, especialmente os prefeitos, né. Eu acho que os gestores têm, né, também este desafio, né, de estar presente. Nós temos também as equipes que têm que estar, então acho que este é o desafio que está colocado para o ano de 2013, e eu mais uma vez quero, Gerard, fazer aqui o convite, né, para que todos, tu que presides, né, a nosso fórum e também a comissão, né, da periferia da CGLU, para que todos aqui participem, né, estão convidados para 11, 12 e 13 de junho na cidade de Canoas, onde, né, nós, brasileiros, né, estaremos, né, com muita alegria recebendo a todos para que possamos debater este tema tão fundamental que é a questão da periferia e as regiões metropolitanas. Muito obrigado. Alors, merci Jairo. D'abord, je voudrais te laisser reprendre place, mettre ton casque et pour pouvoir essayer de poursuivre un petit peu sur l'organisation.